Meu nome é Viviane Cubas, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, tenho um doutorado na Sociologia e nesse doutorado o meu objeto de estudo foram as ouvidorias de polícia. Bom, a ouvidoria de polícia ela é um órgão encarregado da accountability da atividade policial. Ela é um órgão externo que faz a supervisão da atividade policial. E o que é essa accountability? Accountability é uma palavra que a gente não tem a tradução para a língua portuguesa, né? Não existe uma palavra que defina o sentido de accountability. Accountability é a responsabilidade que um governante ou um funcionário público tem de prestar contas ao público que ele atende. Então cabe a essa pessoa que ocupa esse cargo, que tem esse poder, que faz uso de um poder que foi legalmente atribuído a ele, de prestar contas do que ele faz, como ele faz e por que ele faz. E é um controle externo porque ele é feito por pessoas de fora da polícia, né? Assim como você tem os órgãos internos de controle de cada uma das polícias, em que a fiscalização é feita pelos próprios policiais, a ideia é que a ouvidoria ela seja composta por um membro da sociedade civil com autonomia e independência para fazer o acompanhamento e avaliação do trabalho da polícia. Então cabe a essa pessoa, que tem o nome de ouvidor, de ouvir as queixas, as críticas e também as sugestões e os elogios que a população possa ter em relação ao trabalho da polícia. E qual que é a importância desse trabalho de supervisão no caso do trabalho policial? A polícia ela detém um poder muito grande, talvez o maior poder entre os agentes públicos na nossa sociedade. Ela tem o poder, inclusive, de tirar a vida de pessoas em situações determinadas, em circunstâncias muito específicas e atendendo a critérios muito rigorosos. É um poder que, por exemplo, na nossa sociedade um juiz não tem, porque nós não temos a pena de morte. Por ter esse poder tão grande, faz necessário e importante que você tenha esse tipo de órgão fiscalizando o modo como esse poder está sendo exercido. No Brasil, a primeira ouvidoria de polícia foi a ouvidoria do Estado de São Paulo. Ela foi criada em 1995 no governo de Mário Covas, né? Foi o primeiro ato dele enquanto governador. 2 anos depois da criação da ouvidoria, que tinha sido criado por um decreto do governador, se criou um ambiente político que propiciou a aprovação do projeto de lei de criação da ouvidoria de polícia enquanto um órgão do governo. E ocorreu justamente após o episódio que foi conhecido como Favela Naval, que foi um caso em que policiais foram filmados, uniformizados, próximos a uma viatura, torturando moradores de uma comunidade da cidade de Diadema. Diante do escândalo desse caso, se criou toda uma comoção e um ambiente que propiciou que a Assembleia aprovasse rapidamente a criação da ouvidoria de polícia, o que tornou esse órgão um órgão mais formalizado e menos vulnerável às instabilidades e às mudanças de governo que pudessem acontecer. Aqui no caso de São Paulo a gente tem uma situação que é um pouco inusitada, porque a princípio uma ouvidoria de polícia ela é criada para ouvir os cidadãos. A ideia é ouvir aquelas pessoas que recebem o serviço policial e saber a opinião delas a respeito desse serviço. No caso de São Paulo, a ouvidoria ela também atende policiais. A ouvidoria também registra queixas feitas por policiais. Quando eu comecei o estudo, eu fui tentar entender por que isso acontecia, porque isso é algo que não acontece nas ouvidorias de outros países. E conversando com o primeiro ouvidor de polícia aqui de São Paulo, que foi o Benedito Mariano, ele me disse que logo nas primeiras semanas de funcionamento da ouvidoria, eles tiveram toda uma tarefa de divulgação do órgão junto às próprias polícias. E quando eles explicavam para os policiais qual era o papel da ouvidoria, ele disse que ele era constantemente questionado pelos policiais que queriam saber, e os nossos direitos? Quem é que vai ouvir as nossas queixas e quem é que vai lutar pelos nossos direitos? Então ele viu que aquilo era algo que a ouvidoria também podia atender, uma demanda que estava ali aberta, que a ouvidoria também deveria abraçar, e também viu isso como uma forma de trazer os policiais para a ouvidoria.
A maioria dos casos, em torno de 75%, são policiais militares que buscam a ouvidoria para registrar queixas relacionadas às suas condições de trabalho. E entre essas queixas sobre as condições de trabalho, o que mais aparece são as queixas relacionadas à organização das suas escalas de trabalho. Então, são policiais que reclamam que as suas escalas elas são alteradas sem aviso prévio. Então, muitas vezes eles têm compromissos pessoais, por exemplo, muitos policiais que estudam, às vezes têm seus estudos comprometidos por causa dessas mudanças que não são avisadas, ou às vezes escalas que são prolongadas, policiais que trabalham dias ou horas seguidas sem descanso. E na maior parte das vezes tudo isso acontece sem que eles sejam comunicados, sem que eles sejam avisados e também sem que eles possam reclamar sobre essas mudanças. Eles não têm esse espaço para fazer esse tipo de reivindicação. Então essa era uma das queixas mais frequentes. Uma outra queixa bastante frequente entre eles é o que eu classifiquei como assédio moral. São casos em que esses policiais reclamam do modo como eles são tratados, principalmente pelos seus supervisores. São casos em que os policiais são agredidos verbalmente, são submetidos a humilhações e constrangimentos, às vezes inclusive na presença da própria população, em que os superiores os tratam com palavras rudes ou aos berros. E, então esses eram casos que apareciam entre as queixas. E uma terceira queixa também frequente relacionada aos casos, relacionada a essas queixas sobre as condições de trabalho, dizia respeito às restrições de recursos materiais e humanos. Então, tinham queixas de policiais reclamando da falta de coletes balísticos, armamento antigo em condições não adequadas para uso, as instalações, muitos policiais às vezes têm que passar noites nos alojamentos, que muitas vezes não têm condições adequadas para receber esses policiais, ou de própria alimentação, que também é inadequada ou é insuficiente. Então, no conjunto, a princípio, são queixas que dizem respeito à gestão da polícia e a questões que poderiam ser resolvidas internamente. E o que isso parece indicar para a gente? Que, primeiro, eles não têm canais internos para os quais eles possam direcionar esse tipo de problema, que são problemas que a princípio seriam razoavelmente simples de serem resolvidos. E se você levar em consideração que os policiais militares, pelo próprio código, pelo próprio regimento deles de disciplina, proíbe que eles façam críticas à sua instituição, que eles se manifestem de modo negativo em relação à sua instituição, porque isso é entendido como uma insubordinação e até passível de punição, é compreensível que eles busquem um órgão externo. É importante lembrar que a grande maioria dessas queixas, quase 100% dessas queixas registradas por policiais militares, elas são registradas de forma anônima, eles não se identificam. Então, realmente, parece não haver um canal em que eles se sintam confortáveis e acolhidos para encaminhar problemas que são próprios da sua organização.